Para essa primeira aula, eu preparei uma coisa muito especial para vocês. E é mais ou menos um contexto geral do que é a língua de sinais brasileira, a Libras, e como que ela surgiu, como que funciona, é tudo usando o alfabeto, eu fico soletrando todas as palavras. A língua de sinais aqui do Brasil é igual no mundo inteiro? Todos os países usam a mesma língua? Essas respostas eu vou responder para vocês daqui a pouquinho. Pois é, pessoal. Algumas questões que eu coloquei logo no começo desse vídeo dizem respeito às línguas de sinais. Como eu estou falando, as línguas de sinais é plural, ou seja, existe mais de uma língua de sinal no mundo. Claro que existem, cada país tem a sua língua de sinais. E aqui no Brasil nós temos a Libras e uma outra língua chamada, uma língua de sinais de um grupo, de um povo indígena chamado Urubu-Capor, certo? Isso é uma curiosidade só para vocês saberem que as línguas de sinais não são universais. Isso é um mal entendido, né? Um clichê que existe, que fala que todo mundo que fala em língua de sinais, que parecem gestos, então todo lugar que eu for no mundo vai falar essa língua de sinais. Não, a língua de sinais brasileira é uma, a língua de sinais americana é outra, a língua de sinais chinesa é outra, em cada lugar vai ter uma língua de sinais, certo? Outro ponto que a gente precisa saber é que as línguas de sinais não são simplesmente gestos aleatórios ou icônicos que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, e aí, tudo jóia, beleza? Isso é um sinal que a gente usa muito. Tudo bem que a gente pode usar ele na Libras? Sim, ele está na Libras, mas não significa que todos os sinais são baseados em gestos que a gente usa no dia a dia. Por exemplo, legal. Legal é um sinal que a gente faz usando os 4 dedos e fazendo isso no rosto. Ou seja, vocês utilizam esse sinal normalmente na conversa de vocês como um gesto? Não. É um sinal próprio da Libras, da língua de sinais brasileira, certo? E ao longo das aulas nós vamos aprender muito mais coisas a esse respeito. Hoje eu queria focar um pouquinho no alfabeto manual. Por que a gente usa o alfabeto manual e para quê? Ou seja, se você parar para pensar, nós temos o português, que a gente pode escrever qualquer palavra. E o alfabeto manual nada mais é do que as letras do alfabeto de uma maneira que a gente consiga representar com as mãos. Se o surdo sabe ler, para que eu preciso fazer isso? Não é sempre que eu vou ter um papel, uma caneta nas mãos para fazer uma referência a algum nome, a algum lugar. Então, a língua de sinais já incorpora isso nela mesma, usando o alfabeto manual. Nós vamos aprender com base em algumas imagens que eu já vou disponibilizar para vocês, cada letra do alfabeto. Assim vocês vão poder estudar quantas vezes vocês precisarem. Nessas aulas eu vou colocar alguns vídeos para que a gente aprenda com calma cada um dos sinais, porque às vezes nas fotos a gente não consegue ver direito o movimento, certo? Para apresentar o alfabeto manual para vocês, eu gostaria que vocês entendessem primeiramente para que ele é usado. Ou seja, eu não vou usar o alfabeto manual para todas as palavras que eu quiser falar para um surdo. Não, ele só é usado para palavras de lugar, para identificar lugares, nomes próprios e palavras que não têm ainda seu respectivo sinal na Libras. Por exemplo, se eu quiser falar o meu nome, Esther. Esse é um uso muito comum do alfabeto manual na Libras. E é esse desafio que eu quero colocar para vocês. Eu vou disponibilizar para vocês um arquivo com todas as letras do alfabeto. E eu desafio vocês a fazerem o seu nome usando esse alfabeto manual. Você pode fazer um vídeo muito rápido, no WhatsApp mesmo, ou no seu celular, depois você manda para mim por e-mail ou lá no Wix, com o seu nome. Se você tiver dificuldade em gravar um vídeo, você pode fotografar e montar essas imagens num documento do Word ou algo do tipo, certo? Então,
vamos lá para aprender esse alfabeto comigo aqui e eu vou fazer um vídeo separado para isso. O alfabeto manual da Libras, ele tem a sua origem no alfabeto manual francês. Sim, lá na França, um abade, ou seja, um padre, vamos dizer assim, francês, ele andava pela periferia de Paris, pelas ruas de Paris, e via muitos surdos utilizando gestos, mímicas. E aí ele ficou muito curioso com isso. Ele pensou, poxa, será que eles não têm uma língua? Foi quando ele decidiu montar um grupo com eles e tentar ensinar para eles o francês e procurar entender aquela língua que eles usavam. Era inicialmente uma língua rudimentar que eles conseguiram, aos poucos, sistematizar e entender a sua organização e o seu funcionamento. Então, a língua de sinais francesa é diferente da Libras, mas o alfabeto manual é muito parecido, praticamente o mesmo. Vamos lá? A letra A. Você vai pegar a sua mão e fechar, certo? O polegar fica aqui, os dedos esticados aqui. Essa é a letra A. A letra B. Você vai espalmar aqui a sua mão e dobrar o dedão. É o B. A letra C. Como se você fosse pegar um copo. Inclusive, essa configuração de mão a gente usa para fazer alguns outros sinais, como o copo mesmo. Depois a gente vai aprender isso em outra aula. A letra D. Você vai abaixar todos os dedos aqui, os 3 últimos dedos, apoiá-los no dedão, no polegar e deixar o indicador para cima. D. A letra E, que é a letra do meu nome, você vai dobrar apenas essa primeira partezinha aqui, a dobrinha dos dedos, inclusive do polegar, certo? A letra F. A letra F, você vai abaixar apenas o dedo indicador e encontrá-lo com o polegar aqui. Esses dedos ficam levantados. Uma dica, quando a gente chegar lá no final do alfabeto, vai ter uma letra muito parecida com a F. A gente chega lá. A letra G, você vai abaixar todos os dedos, menos o indicador, mas ele vai ficar juntinho aqui, o polegar. A letra H, você vai fazer como se fosse o número 2, mas o seu dedão vai ficar aqui, entre um dedo e outro, e você vai fazer esse movimento. Certo? O I é muito fácil. Você vai se levantar só o mindinho. Quase o A, mas com o mindinho levantado. O J é o I, fazendo o movimento do desenho do J, como se fosse um cabo de guarda-chuva, né? I, o J. H-I-J-K. O K é parecido com o H, mas o H você tem um movimento que você faz assim, e o K é o movimento para cima. Esse é o K. O dedão fica entre os 2 dedos. K. O L parece o desenho do L mesmo. O indicador e o polegar dessa maneira. O M são os 3 dedos para baixo. M, você pode fazer esse movimento. Esse movimento é mais para minuto, 1 minuto, 2 minutos. Esse é o M, tá? Paradinho. O N, são só 2 dedos para baixo. O O, que imita a forma do O mesmo. O P, vocês lembram que a gente falou do H, do K? O P é a mesma posição dos dedos. Polegar e dedo médio com o polegar entre o dedo médio e o indicador, mas você vai fazer esse movimento para baixo. P. Fica parado. Professora, a gente usa. Certo? Já sabe falar professora, ó, com P. O Q é parecido com o G, mas é para baixo. Então, o indicador para baixo, polegar. Q. O R é, lembra de sorte, certo? Figuinhas. R. O S, mão fechada, com o polegar aqui, atravessando.
diferente do A, certo? Esse é o A, esse é o S. E agora, lembra que eu falei da letra F? Que nós tínhamos o polegar aqui cruzando o indicador? O T é o polegar para dentro. Então, é o indicador que corta o polegar. Essa é a letra T. R, S, T, U, que são os dois dedos juntos. V, abriu. W, 3 dedos para cima. X, Y, Z, certo? Então, esse é o alfabeto manual. Então, nossa, professora, é muita coisa, por isso precisa treinar. E por isso que eu vou disponibilizar para vocês esse arquivo em imagem para vocês treinarem. Então, o desafio dessa semana é esse, fazer o seu nome usando o alfabeto manual, certo? Depois a gente vai ter algumas atividades para ver se vocês estão craques em alfabeto manual. É bem difícil, às vezes, acompanhar quando o surdo soletra rapidinho alguma palavra, mas vai ser bem legal a gente brincar um pouco com esse alfabeto, certo? Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!